Hoje é uma data completamente especial para nós cristãos, na qual nós comemoramos a Sexta-feira da Paixão. Uma data memorável, uma data vitoriosa, uma data louvável para todos nós que servimos a Cristo como único e suficiente Salvador. E eu quero refletir com você rapidamente em um texto que se encontra lá em Lucas capítulo 23, versículo 33 em diante, na qual vai falar sobre a crucificação de Cristo na cruz do Calvário. As pessoas elas têm inúmeras concepções sobre a cruz. Para alguns, a cruz é um amuleto que serve de proteção contra algum mal que lhe possa sobreviver. Já viram aqueles filmes que quando ali o inimigo está se aproximando, a pessoa tira a cruz do bolso, então mostra aquela cruz e geralmente o inimigo vai embora. Outros fazem da cruz como um objeto de enfeite. As pessoas gostam de usar a cruz estampada nas camisetas, usar a cruz nas pulseiras, nas correntes. E isso no mundo da moda se torna algo totalmente lucrável, porque inúmeras pessoas entendem que a cruz é importante dentro do cristianismo. Outros têm a cruz como um talismã, que pode proteger ali do mal, né? Talvez de um olho gordo, de uma inveja. Os antigos usavam muito isso. Infelizmente, as pessoas têm ideias às vezes erradas sobre a cruz de Cristo. A cruz como símbolo de fé para o cristianismo foi totalmente surpreendente, devido ao horror que ela representava. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1, vai dizer que a palavra da cruz era loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos era o poder de Deus. Possivelmente a cruz foi criada pelos bárbaros. Os gregos e os romanos então aderiram à cruz como meio de punir todos aqueles que cometiam algo que infringiam as suas leis. A morte diante da cruz era algo completamente lento, era algo sofrido, aonde a vítima passava às vezes até dias agonizando. Os romanos aplicavam a crucificação para os assassinos. Os romanos aplicavam a crucificação para os ladrões, para os homicidas, para os rebeldes. Só em caso de extremo, só em caso necessário, extremo, que os romanos eram então crucificados. Os romanos também tinham a cruz como um objeto de horror. Para os judeus, todos aqueles que eram crucificados na cruz do Calvário era considerado como um maldito de Deus. Os judeus jamais aceitaram que o Messias, aquele que viria, aqueles que eles esperavam por anos, morreria numa cruz do Calvário. Lucas capítulo de número 23 vai narrar então os últimos momentos de Jesus aqui na terra, o momento ali da sua crucificação. O Salvador do mundo, Jesus Cristo, aquele que foi acusado, aquele que foi humilhado, aquele que foi julgado injustamente pelos judeus e também pelos romanos. Jesus viu seu próprio povo gritando: olha, crucifica Jesus, e então solta Barrabás. Jesus viu o povo judeu ali escolhendo um criminoso da época e pedindo para que o Filho de Deus, aquele que não tinha pecado, aquele que não tinha maldade, aquele que foi o homem mais justo na terra, e então o povo escolheu: crucifica Jesus e solta Barrabás. Como se não bastasse, o homem mais inocente que a terra que recebeu, iria pagar por uma condenação. E a sua condenação era condenação de cruz. E que era a pior punição para os romanos e também maldição para os judeus. Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 3, fala que Cristo nos resgatou da maldição, fazendo Ele a própria maldição em nosso lugar. O texto de Lucas, capítulo de número 23, relata ali para nós 3 cruzes. Colocaram diante de Jesus
Um ladrão à sua direita queria ser crucificado. Jesus, então, no centro. E depois um outro ladrão também. Essas três cruzes no Calvário representam a verdade que Jesus Cristo é aquele que divide o homem em apenas dois grupos. O grupo dos salvos e o grupo dos perdidos. E eu queria que você refletisse comigo essas três cruzes. E o seu coração vai mostrar para você hoje em qual cruz você está. Primeiro, o texto nos apresenta a cruz do centro. Porque a cruz do centro é a cruz da salvação. A cruz do centro agora estava o Criador do mundo. O que fez os céus e a terra. Aquele que tem a terra como o estrado dos seus pés. Aquele que mede o mundo com a palma das suas mãos. Jesus estava na cruz do centro não porque ele era pecador. Jesus estava na cruz do centro não porque ele cometeu algo contra Deus ou contra uma lei romana ou contra uma lei judaica. Jesus estava na cruz do centro porque ele tomou o nosso lugar. Jesus estava na cruz do centro porque aquela cruz era para mim, era para você estar lá. Ele se fez maldito por nós. Foi abandonado devido ao pecado de toda a humanidade. Deus foi capaz de nos amar sacrificialmente. E a cruz é o melhor exemplo do amor de Deus para conosco. Porque Deus foi capaz de dar o seu único filho para morrer em nosso lugar. Por isso, o João capítulo de número 3, versículo 16 vai dizer, olha, porque Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem aquele cântico que vai, o cântico Rude Cruz, que vai dizer, que Rude Cruz se erigiu, dela um dia surgiu como emblema de vergonha e dor, mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Jesus estava na cruz do centro porque ali demonstrava a justiça de Deus. O pecado era a maior ofensa que tinha contra Deus. O homem agora não tinha mais um relacionamento direto com Deus. O homem tinha uma dívida com Deus. E quando Jesus vem, ele paga essa dívida. A graça de Deus é estendida por nós. O véu do templo se rasga e nós temos um relacionamento para com Deus. Jesus estava na cruz do centro não porque ele era um terrorista, não porque ele tinha ali cometido uma infração, mas voluntariamente se entregou em nosso lugar. O bom pastor que estava agora dando a vida pelas suas ovelhas. O texto também apresenta a cruz da esquerda. Jesus foi crucificado no período da manhã. E o texto fala que as pessoas, então, quando viram Jesus crucificado, começaram a ridicularizar. Os soldados falavam, olha, se ele é o rei dos judeus, que salvam a si mesmo. Até aqueles ladrões que estavam, um à sua direita, outro à sua esquerda, também começaram a ridicularizar, a zombar de Jesus. Diante dessa zombaria das pessoas, dos soldados que Jesus então começa ali a ouvir, ele começa a rogar, pedindo para que Deus agisse com misericórdia sobre todos aqueles que estavam ali zombando daquele ato de amor de Deus. A cruz da esquerda tinha um criminoso condenado à morte, e mesmo diante da morte ele rejeita Jesus. O versículo 39 relata que o criminoso que estava ao lado de Jesus, ali sendo crucificado, blasfemava contra Cristo. Ele estava agora perdendo a sua última oportunidade de salvação. A cruz da esquerda revela que esse homem estava tão perto de Jesus, mas perdeu a sua última oportunidade de ficar eternamente com Jesus. O versículo de número 39 relata que o ladrão até chega a clamar. Porém, o criminoso pede para que Jesus não o salvasse completamente com amor e graça. Aquele criminoso não tinha quebrantamento no seu coração. Por mais que ele clama, por mais que o criminoso da esquerda clama, mas ele não clama
com arrependimento, com sinceridade, com mudança. Quantas pessoas que viveram no pecado, na maldade, na transgressão, e mesmo assim no final das suas vidas não se arrepende. Nós precisamos tomar muito cuidado com as últimas oportunidades que a gente tem em nossas vidas. O ladrão da esquerda chega no final da sua vida, mas não se arrepende e morre eternamente. Mas o texto também nos apresenta que diante de Jesus, à sua esquerda, um condenado à morte sendo crucificado, mas tinha um também à sua direita. O ladrão da direita, ele tinha cometido um crime. Ele transgrediu uma lei. Ele foi sim um malfeitor. O ladrão da direita também blasfema contra Jesus. Mas quando ele ouve as palavras de Jesus pedindo a Deus para que o perdoassem dos seus delitos, o seu coração foi impactado. As palavras de Jesus atingiu seu coração. Ele percebe que Jesus é inocente, o Messias, o Salvador da humanidade. O ladrão da direita se arrepende, reconhece do seu erro, tem consciência dos seus atos, dos seus pecados. Esse homem representa todos aqueles pecadores que merecem o juízo, mas tem uma chance de arrependimento, de graça, de misericórdia. O criminoso da direita evidencia a sua salvação através de algumas atitudes. Primeiro, ele revela um temor de Deus. O temor aponta o nosso pecado, o temor aponta o nosso juízo, o temor aponta a nossa punição. Ele confessou a sua culpa. O ladrão da direita sabia que o sofrimento dele era justo. O ladrão da direita sabia que ele estava ali porque era necessário, era devido, ele tinha cometido algo de errado. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor e também assumir as nossas responsabilidades. O ladrão da direita, lá no versículo 41, ele defende Jesus, ele proclama a inocência do Filho de Deus, ele reconhece a realeza de Jesus. O ladrão reconheceu que Jesus seria exaltado depois da sua humilhação. Por isso mesmo ele pede: olha, quando entrares, Jesus, no seu paraíso, lembra-te de mim. O ladrão da direita, ele clama por misericórdia. Ele pede para que Jesus lembrasse dele. Jesus, em respostas a esse quebrantamento, Jesus então, em resposta à confissão daquele ladrão, ele diz: olha, hoje mesmo comigo estará no paraíso. A grande pergunta é: em que lado você está? Em qual cruz você está? Da esquerda, que tem oportunidade, aquele ladrão que teve oportunidade de estar com Jesus, mas desprezou a oportunidade de ficar eternamente com Jesus. O da direita, aquele que cometeu o pecado, mas se arrependeu, pede a misericórdia de Deus. E o do centro, que é o Filho de Deus que está lá, pronto a estender a sua misericórdia para todos. Mas apenas o ladrão da direita entende essa misericórdia. Apenas o ladrão da direita entende a graça de Deus. Que lado você está, meu amigo? Que você possa entender que a cruz é o maior símbolo de perdão de Deus para os nossos delitos, para os nossos pecados. Você não vai conseguir sozinho ser justo diante de Deus. A justiça de Deus vem através de Cristo, e o Cristo na cruz do Calvário. Que essa sexta-feira da paixão, sexta-feira da cruz, possa ser refletiva, possa ser abençoada na sua vida. Lembre-se, a cruz é o maior símbolo de amor e de graça de Deus. Eu queria orar por você nessa hora. Senhor Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pela sua misericórdia. Foi na cruz que o Senhor demonstrou o quanto nos ama. Foi na cruz, Jesus, que o Senhor morreu por nós, mas esse sacrifício nos gerou vida e vida em abundância. Foi na cruz que nós tivemos o nosso pecado perdoado e hoje nós somos livres
de toda condenação. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar. Que nesse dia na qual nós comemoramos a sexta-feira da paixão, a sexta-feira do amor, a sexta-feira do sacrifício, que nós possamos entender que aquela cruz era nossa, mas a gente não iria suportar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tomou o nosso lugar. Porque, ó Deus, o teu amor é infinito, o teu amor é imensurável. Deus nos abençoa e nos guarde. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.